Olá, meu querido, meu amigo, receba o nosso abraço carinhoso, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Nós estamos de volta para dar prosseguimento ao nosso treinamento MDG, porque eu sei que grandes coisas estão preparadas para você, para mim. Deus, através do MDG, que é o modelo de discipulado da Galileia, está preparando um novo tempo para você, para mim, para todos nós. Haja vista que tantas pessoas estão por aí perdidas, precisando de uma orientação, precisando ser direcionadas na palavra, e a gente tem procurado se libertar das muitas tradições, dos costumes da igreja, para focar a nossa atenção na palavra de Deus. A gente quer priorizar a palavra de Deus, porque é de fato o que interessa para nós, o que importa para nós, tá? Não deixe de participar das nossas reuniões de célula, elas são muito importantes. A célula MDG é a oportunidade que você tem de servir a Deus, de estar sempre na presença do Senhor, de trazer pessoas para a presença do Senhor, seus amigos, seus familiares, sabe? Eu tenho certeza de que grandes coisas Deus tem preparado para você. Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Hoje nós estamos no ensino de número 14 e é extremamente empolgante, é interessante demais, tá? Nós vamos falar sobre a iniciativa da decisão. Pois bem, você sabe que não há salvação se não for por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos deixar claro que não há salvação senão por intermédio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem jeito, não tem caridade, não tem boas obras, não tem outro caminho. E a gente já viu tudo isso aqui nos estudos que fizemos até agora, e a gente já viu que todo ser humano é pecador e que nós precisamos profundamente da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Então, a gente sabe que a salvação sempre terá de ser através de Jesus Cristo, tá vendo? Sempre através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra maneira de uma pessoa ser salva senão por intermédio de Jesus. Agora, aí fica uma dúvida, e isso que a gente vai tratar aqui é tão sério, é tão profundo, que nos seminários de teologia, isso geralmente dá pano para manga, é muita confusão, há desentendimentos tremendos com relação ao que a gente vai discutir aqui hoje. Afinal, de quem parte a iniciativa da salvação? De quem parte a iniciativa da decisão? É o homem que decide entregar sua vida para Deus através de Jesus, ou é Deus que convence o homem a se entregar? Da onde é que parte a iniciativa? É Deus que nos atrai ou nós que tomamos a decisão de buscar a Deus? Isso é muito discutido. E o pior é que a Bíblia tanto tem referências que apoiam um fato, como tem referências que apoiam outro fato. E nós separamos aqui as duas principais linhas de pensamento teológicas, tá? Isso aqui é muito discutido nos cursos de teologia.
as duas principais linhas de pensamento que interpretam esse entendimento. Afinal, da onde parte a iniciativa da decisão? De Deus ou do homem? É Deus que atrai o homem à salvação, ou o homem por si só toma as suas decisões, a decisão, melhor, de se entregar para Jesus Cristo? Então, como eu disse, nós temos duas linhas de pensamento que refletem a interpretação bíblica. Uma delas é a interpretação de João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564. Segundo João Calvino, a decisão da salvação, a decisão é tomada exclusivamente por um decreto divino, ou seja, um decreto de Deus. Segundo João Calvino, toda pessoa que é salva não porque ela decidiu entregar a sua vida para Jesus, mas porque Deus, na sua absoluta soberania, decidiu salvar essa pessoa. É a visão de João Calvino. E muitas igrejas abraçam essa ideia. Muitas igrejas são chamadas de igrejas calvinistas, por causa de João Calvino. Grande parte das igrejas batistas são calvinistas. Muitas igrejas abraçam a visão de João Calvino. João Calvino diz que a responsabilidade não é do homem. Deus é que atrai aqueles a quem ele quer salvar. Não é o homem que decide entregar a sua vida para Jesus, mas Deus que escolhe aqueles a quem ele quer salvar. Tipo assim, todos pecaram, né? Como se você, por exemplo, pudesse hoje chegar num presídio e você tivesse autoridade para tirar uma pessoa do presídio e libertá-la. Então você vai lá, escolhe alguém e você liberta aquela pessoa. Suponhamos que você seja um advogado. Você, eu quero fazer uma caridade. Eu vou escolher um preso e vou lutar por ele, vou tirar ele do presídio. Você estaria sendo injusto com os outros que estão lá no mesmo presídio? Não. Você foi lá e salvou a quem você quis salvar. Porque todos os que estão lá porque merecem estar lá. Porque todos foram condenados. Então essa é a visão de João Calvino. Todo mundo pecou e Deus vai lá e salva apenas aqueles a quem ele quer salvar. É a visão de João Calvino. E ele tem uma vasta referência bíblica que explica isso, que justifica essa maneira de pensar. Vamos começar então a abrir a nossa Bíblia. Vamos começar com o livro de Atos, capítulo 9. E a gente vai ver aqui a salvação de Saulo, que posteriormente passou a chamar-se Paulo, o nosso queridíssimo apóstolo Paulo. Vamos lá. Olha o que aconteceu, eu vou ler aqui Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele odiava os discípulos. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que fossem da igreja, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então ali Saulo se converteu. Quer dizer, quem é que poderia dizer que Saulo se converteu porque queria se entregar para Jesus? Se ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos, ele estava com autorização das autoridades, né, dos principais líderes daquela época, para prender os cristãos. Ele queria pegar todo mundo e lançar no cárcere. Ele batia nos cristãos, maltratava os cristãos. E a Bíblia diz aqui, não sei se você reparou, logo no primeiro versículo, diz assim: entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ou seja, ele ameaçava, ele ainda respirava ameaças de morte. Então, ele não decidiu ser salvo, definitivamente. Saulo é um exemplo da visão de João Calvino. Na verdade, Deus quis salvar Saulo e fazer dele um grande pregador da graça. Foi vontade de Deus, foi decreto de Deus. Ele andando, subitamente, ele caiu com o rosto em terra e sabe, teve ali uma transformação, sabe? Então foi um decreto de Deus. Não foi Saulo que decidiu aceitar Cristo. Foi Deus que atraiu, que fez com que ele realmente se curvasse diante de Deus. Vamos abrir também a nossa Bíblia em Atos 13, 48. Atos capítulo 13, mais adiante um pouquinho. Atos 13, verso 48. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha: ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Está vendo? Quem é que creu naquele dia? Segundo o que está aqui em Atos 13, 48, foram aqueles que já haviam sido escolhidos para a salvação. Então a gente vê que a visão de João Calvino tem fundamentação bíblica, não é? Vamos abrir João 6, 65. João capítulo 6, versículo 65. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim. Jesus é que disse isso. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Ou seja, quem é que pode ir até Jesus? Aqueles que foram chamados pelo Pai. Entende? Isso reforça a tese de João Calvino, que quem decide não é o homem, mas Deus. Vamos abrir Romanos capítulo 9. Vamos abrir Romanos capítulo 9. É um capítulo muito difícil de ser entendido, capítulo 9 de Romanos. Vamos ler os versículos 14 ao 16. Veja o que diz a Bíblia. Acharam aí? Esse ensinamento aqui é muito sério, essa coisa é muito séria. 14 ao 16, Romanos 9, do verso 14 ao 16, diz assim: que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Entendeu? Entendeu, gente? Então, a primeira tese, a primeira linha de pensamento é a de João Calvino. Ele que viveu a partir do ano de 1509, ele, grande estudioso da palavra, chegou à conclusão
de que a salvação parte não do homem, mas de Deus. É um decreto de Deus. E ele tem inúmeras referências bíblicas para afirmar isso. Agora vamos passar para o lado de cá, tá? Vamos conhecer a outra tese, a outra linha de pensamento, tá? A de Jacobus Arminius. Esse Arminius, ele viveu a partir do ano 1560 até o ano 1609. E ele já pensava diferente de João Calvino. Ele contestou a visão de João Calvino. Ele disse, não, eu não concordo com isso aqui. Por quê? Porque ao homem foi dado livre arbítrio. E o homem pode decidir se ele quer Jesus ou se ele não quer Jesus. Quer dizer, totalmente diferente da visão de João Calvino. Então, Jacobus Arminius, ele se agarrou a muitas referências bíblicas também que deixam claro que Deus criou um plano de salvação e colocou à disposição de todo mundo. Quem quiser, quem crê, vai ser salvo. E nesse caso a salvação já não seria um decreto de Deus, a responsabilidade seria do homem. Deus criou um plano de salvação e todo homem que crê em Jesus Cristo será salvo. Então a responsabilidade seria do homem. O homem que teria que crer para ser salvo, na visão de Jacobus Arminius. Então vamos lá. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. João 3,16. O que diz João 3,16? Que é o versículo principal da Bíblia Sagrada. João 3,16 mostra que Deus criou um plano de salvação, né? Ele diz aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que aqui a Bíblia já dá margem para a visão de Jacobus Arminius. Porque a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que nele crê será salvo. Está entendendo como é que o negócio funciona? Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos ver. Romanos capítulo 10, versículo 13. Abra aí na sua Bíblia. Gente, olha, esses ensinamentos, eles são discutidos por grandes teólogos. A gente está passando para vocês coisas muito importantes. Olha aqui o que diz aqui, ó, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui, Armínio, ele tem fundamentação bíblica para garantir que o homem tem livre-arbítrio para escolher se ele quer ou não aceitar a Jesus e ser salvo. Vamos ler mais essa referência. 1 Timóteo 2,4. Deixa eu achar aqui. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Vamos ver aqui o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 2,4, né? Olha aqui. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Entendeu? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, deixa eu explicar como a gente deve entender essa diferença que existe entre a visão de João Calvino e de Jacobus Arminius. João Calvino acha que a salvação depende mais de Deus. É Deus que decide quem vai ser salvo. Jacobus Arminius diz que não, que a responsabilidade está no homem. O homem é que decide, ele tem livre-arbítrio para decidir. O que a gente entende como sendo verdade? Se a visão de João Calvino tem respaldo bíblico,
Se a visão de Armínio também tem respaldo bíblico, e todos concordam que tem que ser por intermédio de Jesus, certo? João 14,6, tem que ser por intermédio de Jesus. Então, a gente tem que entender que tanto a visão de um quanto a visão do outro está correta, porque a Bíblia não é um livro de confusão. A Bíblia é um livro verdadeiro, que se completa. As informações da Bíblia Sagrada, elas se encaixam perfeitamente. Então, como é que nós entendemos a coisa? Nós entendemos o seguinte: primeiro, Deus criou um plano de salvação, tá? Deus criou um plano de salvação que é extensivo a todos os homens. Todos os homens, qualquer um que crê, tem um plano de salvação. Jesus Cristo morreu, todo que crê em Jesus Cristo vai ser salvo. Então, a visão de Armínio está correta. Mas nós temos também a soberania de Deus. Ora, a gente sabe que Deus, Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus pode chamar à existência o que não existe. Deus pode determinar o que Ele quiser, Ele é soberano. Ele mesmo disse: olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Entendeu? Então, eu poderia dizer que Deus também pode chamar para ser salvo quem Ele quiser, como Ele fez com o apóstolo Paulo aqui. Entendeu? Resumindo, para a gente encerrar esse assunto, que é de tão grande importância, de quem é a responsabilidade da decisão? A responsabilidade da salvação. Quando eu digo decisão, é a decisão de reconhecer o senhorio de Jesus, de entregar-se para Jesus. De quem é a responsabilidade? Ora, Deus criou um plano de salvação que foi estabelecido em Jesus, e todos têm o livre-arbítrio para reconhecer a Jesus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ser salvo. É um plano de salvação que está aberto para todo mundo. Qualquer pessoa do mundo pode crer e vai ser salva. Todo que crê será salvo. Mas as coisas não param por aqui. A verdade de João Calvino também tem que ser considerada. Que Deus, sendo soberano, Ele também pode salvar a quem Ele quer salvar. Você tem aí um filho, ele tanto pode aceitar a Jesus por ele mesmo, como Deus pode atraí-lo através da sua soberania, como fez com o apóstolo Paulo. Deus pode tocar no coração dele e trazê-lo para a salvação, porque Deus pode todas as coisas. Deus faz o que Ele quiser fazer. Diga comigo: Deus é soberano. Em outras oportunidades nós vamos falar mais sobre isso, mas eu tenho certeza que já deu para você entender, né? Que ambas as interpretações estão corretas. Muitas vezes se discute: eu que estou certo, não, eu que estou certo. Os dois estão certos, porque os dois estão baseados na palavra de Deus, né? Lembrando que tanto João Calvino quanto Jacobo os Armínios ensinam que a salvação só vem por intermédio de Jesus. Tem que ser através de Jesus. Um crê que é Deus que chama, João Calvino. O outro crê que é a pessoa que aceita porque ela quer aceitar. Tudo bem, mas tem que ser, ambos entendem que tem que ser por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Só para terminar, eu queria dizer o seguinte: a Igreja da Conquista não é calvinista e também não é arminiana. Ela não segue nem a visão de João Calvino, nem a visão de Armínio. A Igreja da Conquista, ela crê na soberania de Deus. Deus salva a quem Ele quer salvar, do jeito que Ele quer salvar, na hora que Ele quer salvar.
E Deus estabeleceu um plano de salvação que dá possibilidade de salvação para qualquer ser humano que queira se arrepender, reconhecer o seu pecado e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.